A NASA e a astronomia moderna dizem que a Terra é um globo gigante, girando a 1000 milhas por hora ao redor do seu eixo central, correndo círculos a 67 mil milhas por hora ao redor do Sol, espiralando a 500 mil milhas por hora ao redor da Via Láctea, enquanto a galáxia inteira é atirada a ridículos 670 milhões de milhas por hora através do universo. Com todos esses movimentos originados de um explosivo Big Bang cosmogênico há 14 bilhões de anos. Isso dá um total de 670 milhões 568 mil milhas por hora, em várias direções diferentes, as quais todos estamos supostamente correndo simultaneamente. Ninguém jamais viu, sentiu, ouviu, mediu ou provou tal movimento. Porém, a vasta maioria das pessoas aceita sem questionamento que a Terra, claramente imóvel debaixo de seus pés, está, na verdade, se movendo a cerca de 600 milhões de milhas por hora. O movimento é relativo, todas as partículas estão se movendo, e isso é uma interpretação feita internamente, já expliquei nos outros vídeos. A NASA e a astronomia moderna dizem que a Polaris, a estrela do Polo Norte, está em algum lugar entre 323 e 434 anos-luz, ou cerca de 2 quatrilhões de milhas distantes de nós. Primeiro, note que isto está entre 1,9 quatrilhões e 2,6 quatrilhões de milhas, resultando numa diferença de cerca de 600 trilhões de milhas. Se a astronomia moderna não consegue sequer concordar quanto à distância das estrelas em centenas de trilhões de milhas, talvez sua ciência seja defeituosa e sua teoria precise de reexame. Entretanto, mesmo admitindo suas estrelas obscuramente distantes, heliocentristas são incapazes de explicar como Polaris consegue permanecer sempre perfeitamente alinhada, diretamente acima do Polo Norte, se a Terra globo estivesse realmente girando de oeste a leste a 1000 milhas por hora, orbitando ao Sol em sentido anti-horário a 67 milhas por hora, espiralando ao redor dos braços exteriores da Via Láctea a 500 mil milhas por hora, enquanto dispara através do universo a 670 milhões de milhas por hora. Como é que pode ser conceitualmente possível os vários movimentos da Terra de oscilação, giro, espiralamento e disparo? Como é que pode ser conceitualmente possível que a Polaris, 2 quatrilhões de milhas de distância, dia após dia, ano após ano, mantenha sempre seu alinhamento diretamente acima do Polo Norte? Isso significa que a 2 quatrilhões de milhas, a Polaris teria que estar reproduzindo perfeitamente os vários movimentos da Terra, de oscilação, giro, espiralamento e disparo. A Polaris deveria estar disparando na mesma direção através do universo, a exatos 670 milhões de milhas por hora, deveria estar seguindo as mesmas 500 milhas, 1000 milhas de espiralamento, por 225 milhões de anos ao redor da Via Láctea, e reproduzindo as mesmas 67 mil milhas por hora de órbita anual ao redor do nosso Sol, ou a Terra estacionária, como senso comum e experiência diária atestam. William Carpenter escreveu: supõe-se, no curso regular da teoria newtoniana, que a Terra está, em junho, cerca de 190 milhões de milhas longe de sua posição em dezembro. Agora, como nós podemos, em latitudes medianas do norte, ver a estrela norte ao se olhar de uma janela que dá para ela, e novamente no mesmo ângulo e na mesma vidraça, da mesmíssima janela, ao longo de todo o ano, é a prova bastante para qualquer homem são que nós não nos movemos nada. E não é só isso. Vista de uma bola terra, Polaris, situada quase diretamente acima do Polo Norte, não deveria ser visível em nenhum lugar do hemisfério sul. Para que Polaris pudesse ser vista do hemisfério sul, de uma Terra globular, o observador teria que estar, de algum modo, vendo através do globo. E milhas de terra e mares teriam que ser transparentes. A Polaris pode ser vista, contudo, até aproximadamente 23,5 graus de latitude sul. Dr. Robertson escreveu: se a Terra é uma esfera e a Polaris está suspensa no eixo setentrional, seria impossível vê-la sequer um degrau além do Equador, ou 90 graus a partir do polo. A linha de visão torna-se uma tangente à esfera, e consequentemente vários milhares de milhas divergentes da direção da estrela polar. Contudo, existem muitos casos registrados da estrela polar do norte sendo visível muito além do Equador, até mesmo no trópico de Capricórnio. William Carpenter escreveu: a teoria dos astrônomos de uma Terra globular implica a conclusão que, se viajarmos a sul do Equador, ver a estrela polar do norte é uma impossibilidade. Porém, é bem sabido que essa estrela foi vista por navegantes quando eles estavam mais de 20 graus a sul do Equador. Esse fato, como centenas de outros fatos, relega a teoria ao vexame e nos dá uma prova de que a Terra não é um globo.
Para justificar esse problema flagrante em seu modelo, heliocentristas desesperados têm afirmado desde o final do século XIX que a bola Terra, na verdade, se inclina convenientes 23,5 graus para trás em seu eixo vertical. Mesmo essa brilhante revisão em sua teoria não pôde, contudo, justificar a visibilidade de muitas outras constelações. Por exemplo, Ursa Maior, muito próxima a Polaris, pode ser vista de 90 graus de latitude norte, no Polo Norte, descendo todo o caminho até 30 graus de latitude sul. A constelação Vulpecula pode ser vista de 90 graus de latitude norte, descendo todo o caminho até 55 graus de latitude sul. Touro, Peixe, Leão pode ser visto de 90 graus norte, descendo todo o caminho até 64 graus sul. Aquário e Libra podem ser vistas de 65 graus norte até 90 graus sul. A constelação Virgem é visível de 80 graus norte, descendo até 80 graus sul. E Órion pode ser vista de 85 graus norte, descendo todo o caminho até 75 graus de latitude sul. Um observador numa bola Terra, independentemente de qualquer inclinação, não deveria logicamente ser capaz de ver tão longe. Dr. Samuel Robertson escreveu: outra coisa é certa, que no interior do Equador, a estrela Polo Norte e as constelações Ursa Maior e Ursa Menor, e muitas outras, podem ser vistas de cada meridiano simultaneamente, enquanto que no sul, a partir do Equador, nem a assim chamada estrela do Polo Sul, nem a notável constelação do Cruzeiro do Sul podem ser vistas simultaneamente a cada meridiano, mostrando que todas as constelações no sul, a suposta estrela polar inclusive, varrem sobre um grande arco austral e através do meridiano. Desce desde seu nascer à noite até se porem de manhã. Mas se a Terra é um globo, Sigma Octantis, a estrela do Polo Sul, e Cruzeiro do Sul, uma constelação circumpolar do Sul, todas elas seriam visíveis ao mesmo tempo, de cada longitude na mesma latitude, como é o caso da estrela polar norte. Tal, entretanto, não é o caso. Alguns heliocentristas até tentam sugerir que a declinação gradual da estrela polar ao alto, enquanto o observador viaja para o sul, é prova de uma Terra globular. Longe disso. A declinação da estrela polar ou de qualquer outro objeto é simplesmente um resultado da lei da perspectiva. A lei da perspectiva decreta que o ângulo e a altura em que um objeto é visto diminuem quanto mais você se afastar de um objeto, até que, em certo ponto, a linha de visão e a superfície terrestre, aparentemente se elevando, convergem para um ponto de fuga, isto é, a linha do horizonte, além da qual o objeto é invisível. Thomas Winship escreveu: se selecionarmos uma rua plana, de 1 milha de comprimento, contendo uma fileira de lâmpadas, notar-se-á que, de onde estamos, as lâmpadas declinam gradualmente até o chão. A última delas aparentemente tocando o chão. Escolha a lâmpada do final da rua e se afaste dela. Umas 100 jardas, e ela parecerá estar muito mais próxima ao chão do que quando estamos perto dela. Continue se afastando dela e ela aparentará ficar gradualmente decaída, até ser vista pela última vez no chão e então desaparecer. Agora, de acordo com os astrônomos, toda a milha decaiu apenas cerca de 8 polegadas, de uma extremidade à outra, de modo que essas 8 polegadas não poderiam justificar o enorme declive da lâmpada, ao nos distanciarmos dela. Isso prova que o declive da estrela polar pode ocorrer, e de fato ocorre em relação a uma superfície plana, simplesmente porque aumentamos nossa distância dela. O mesmo ocorre com uma lâmpada na rua. Em outras palavras, quanto mais nos afastarmos de qualquer objeto acima de nós, como por exemplo uma estrela, mais ela ficará decaída. E se formos longe o bastante, ela afundará ou aparentará afundar no horizonte, então desaparecerá. O escritor fez o teste da lâmpada muitas vezes, tendo o mesmo resultado. Dr. Rowton escreveu: tem sido a miúde argumentado que a Terra deve ser um globo, porque as estrelas do hemisfério sul se movem ao redor de uma estrela polar, do mesmo modo que as do norte revolvem ao redor da estrela polar norte. Esse é outro exemplo do sacrifício da verdade e da negação das nossas provas sensoriais. É a fim de apoiar uma teoria que é em todos os sentidos falsa e antinatural. É sabido por todo observador que a estrela do Polo Norte é o centro de um número de constelações que se movem acima da Terra, em uma direção circular. As mais próximas dela, como a Ursa Maior, etc., são sempre visíveis na Inglaterra durante suas revoluções completas, de 24 horas. As mais distantes, a sul, nascem no norte e nordeste, se põem no sul-sudoeste. Ainda mais longe a sul, elas nascem a leste e ao norte, e se põem a oeste e ao norte. Quanto mais longe ainda visível a sul da Inglaterra, o nascer fica mais a leste e sudeste, e o pôr a oeste e sudeste.
Mas todas as estrelas visíveis de Londres nascem e se põem de um modo que não é compatível com a doutrina da rotundidade. Por exemplo, se ficarmos de costas para o norte, nas montanhas conhecidas como o Assento de Arthur, perto de Edimburgo, e notar as estrelas de nossa posição, e assistir por várias horas, as estrelas irão se afastar gradualmente para o nordeste. Se fizermos o mesmo em Woodhouse Moor, perto de Leeds, ou em qualquer topo de montanha de Yorkshire ou Derbyshire, o mesmo fenômeno será observado. A mesma coisa pode ser vista do topo do Primrose Hill, perto da Regent's Park, Londres, a partir de Hampstead Heath, ou Shooter's Hill, perto de Woolwich. Se permanecermos toda a noite, devemos observar as mesmas estrelas se elevando em direção à nossa posição, vindo do noroeste, mostrando que o trajeto de todas as estrelas entre nós e o norte central se move ao redor da estrela do Polo Norte, enquanto um centro comum de rotação. Assim como elas devem fazer sobre um plano, tal como se provou que a Terra é um plano. É inegável que, sobre um globo, estrelas de zênite iriam nascer, passar ao alto e se pôr no plano de oposição do observador. Se agora assistirmos com cuidado e do mesmo modo às estrelas de zênite do rochedo de Gibraltar, o mesmíssimo fenômeno é observado. Também é o caso com o Cabo da Boa Esperança, Sydney e Melbourne na Austrália, na Nova Zelândia e no Rio de Janeiro, em Montevidéu, Valparaíso e outros lugares do Hemisfério Sul. Se então as estrelas de zênite de todos os lugares da Terra, onde observações especiais têm sido feitas, se elevam no horizonte da manhã até o zênite de um observador e descem no horizonte da noite, não num plano de posição de tal observador, mas no arco de um circuito concêntrico ao norte central. A Terra está, por conseguinte, provada como sendo um plano, e a rotundidade completamente refutada, demonstrada deveras impossível.